A capitã pressionou a mão de 4 dedos contra o ferimento lateral e tentou respirar. A ponte de seu navio mercante estava cheia de fumaça e dos gritos de sua tripulação. Luzes de advertência piscaram em vermelho em todos os consoles. Através da janela de visualização rachada, ela podia ver os outros 2 navios do seu comboio. Um estava pegando fogo, o outro estava à deriva sem energia. Os ex-radar surgiram do nada. No momento, o comboio viajava pacificamente pelo espaço neutro, transportando medicamentos e alimentos para uma colônia na orla exterior. No momento seguinte, 6 navios invasores os cercaram e abriram fogo. Não havia guerreiros. Eles eram comerciantes e curandeiros. Seus navios não carregavam armas além dos sistemas defensivos básicos. Eles eram presas fáceis para o ex, uma espécie que construiu toda a sua civilização com base em ataques e conquistas. Capitão, seu navegador, gritou com a voz trêmula de medo. Eles estão voltando. Outra corrida de ataque. Olhei para o display do sensor. Os 6 navios invasores estavam de fato circulando de volta. Eles desativaram o comboio em seu primeiro ataque. Agora eles embarcariam nos navios, pegariam tudo de valor e matariam as tripulações ou os venderiam como escravos. Este foi o ex-caminho. Esse era o seu caminho há milhares de anos. Envie um sinal de socorro, ordenado, em todas as frequências, talvez alguém nos ouça. Sua oficial de comunicações, uma jovem chamada Tessa, trabalhava freneticamente em seu console. Estou transmitindo em todas as frequências padrão, capitão, mas estamos em espaço neutro. Não há navios patrulha neste setor, nem estações ao alcance. Ninguém nos alcançará a tempo. Depois dos olhos, ela sabia que esta seria a resposta. O espaço neutro existia porque ninguém queria reivindicá-lo. Ninguém patrulhava. Ninguém protegeu aqueles que viajaram por ela. Os navios entraram no espaço neutro por sua própria conta e risco. Deve haver alguma coisa, disse ela, alguma frequência que ainda não experimentamos. Tess hesitou, seus dedos pairaram sobre o console. Existe um canal, capitão, mas é proibido. Mesmo por quem? Por todos. É chamada de banda de emergência humana. Foi estabelecido séculos atrás, antes da Grande Retirada. Os humanos prometeram que qualquer nave que transmitisse nesta frequência receberia ajuda, mas ninguém mais a utiliza. Os humanos recuaram para o seu sistema natal há 300 anos. A maioria das espécies acredita que estão extintas. Outros dizem que regrediram a um estado primitivo. Tinha ouvido histórias sobre humanos. Todas as espécies da galáxia os ouviram. Os humanos eram uma espécie que evoluiu num planeta tão hostil que deveria tê-los matado 1000 vezes. Eles eram mais fortes, mais rápidos e mais duráveis do que quase qualquer outra espécie senciente. Eles poderiam sobreviver em ambientes que matariam em minutos. Eles poderiam curar feridas que seriam fatais para outras pessoas. Eles eram, segundo todas as medidas biológicas, monstros. Mas as histórias também diziam que os humanos eram gentis. Que eles protegiam os fracos. Que eles construíram uma frota poderosa o suficiente para conquistar toda a galáxia, mas em vez disso escolheram a paz. Então, há 300 anos, eles simplesmente partiram. Eles recuaram para seu sistema natal e fecharam suas fronteiras. Ninguém sabia por quê. Ordenada a transmissão na banda de emergência humana. Tess olhou para ela. Capitão, não vai funcionar. Os humanos se foram. Eles se foram há séculos. Faça isso de qualquer maneira. Não temos nada a perder. Tess assentiu e digitou a frequência em seu console. Ela começou a transmitir o sinal de socorro, as coordenadas e uma descrição da situação. A mensagem saiu para o vazio, viajando à velocidade da luz em todas as direções. Não esperava uma resposta. Os X-Haters completaram seu turno e iniciaram sua abordagem final. No navio da frente, o comandante Vex observou com satisfação o comboio incapacitado. Esta foi uma caçada fácil. Os navios estavam carregados. Com cargas valiosas e as tripulações conseguiriam um bom preço nos mercados de escravos. Foi quase fácil demais. Comandante,
informou seu oficial sensor, a nave líder está transmitindo em uma frequência incomum. Frequência. Nunca vi esse canal antes. Vex verificou os dados. A frequência era antiga, não utilizada há séculos. Que canal é esse? De acordo com nossos registros, é chamada de banda de emergência humana. A tripulação da Ponte Rio. Os humanos eram um mito, uma história contada a crianças assustadas. Eles haviam desaparecido muito antes de qualquer pessoa viva ter nascido. Transmitir na frequência de emergência foi um ato de puro desespero. Deixe-os invocar seus fantasmas, disse Vex. Prepare festas de embarque. Quero esses navios protegidos dentro de 1 hora. Os raiders se aproximaram. Na nau capitânia, observou-os se aproximarem e se preparou para a morte. Ela havia tentado de tudo. Não havia mais nada a fazer senão enfrentar o fim com dignidade. Então algo aconteceu. Um sinal apareceu no console de Tessa, uma resposta na banda de emergência humana, um simples reconhecimento de que a mensagem havia sido recebida. A capitã Tessa sussurrou, alguém respondeu. Antes que pudesse responder, o espaço à frente do comboio começou a brilhar. Algo estava saindo do hiperespaço. Algo enorme. Os X-Raiders interromperam sua abordagem, confusos com esse desenvolvimento inesperado. O navio que emergiu era diferente de tudo o que já tinha visto. Era enorme, facilmente 10 vezes maior que o maior navio X. Seu casco era escuro e angular, coberto com armas e blindagem. Ele irradiava poder e ameaça. Só de olhar para ele parecia pequeno e frágil. A nave transmitiu uma mensagem simples em perfeito padrão galáctico. Este é o NSS Prometheus. Ouvimos seu chamado. Identifique sua emergência. O comandante Vex olhou para o display do sensor, incapaz de acreditar no que estava vendo. Seu oficial tático falava rapidamente, lendo os dados dos exames. O navio estava fortemente armado. Sua potência estava além de qualquer coisa no banco de dados X. Seu casco era feito de materiais que eles não conseguiam identificar. Comandante, disse o oficial tático, com a voz trêmula. Estou lendo sinais de vida a bordo daquela nave. Eles são humanos. Os fantasmas responderam. Os mitos eram reais. E o comandante Vex percebeu, com uma crescente sensação de horror, que havia cometido um erro terrível. O Prometheus moveu-se lentamente, posicionando-se entre os invasores e o comboio. Não disparou. Não emitiu ameaças. Simplesmente colocou-se no caminho do perigo e esperou. Uma nova mensagem chegou, dirigida às naves X. A voz era calma e paciente, como a de um pai falando com um filho mal comportado. Navios não identificados, vocês têm como alvo navios sob proteção humana. Você vai se afastar e se retirar. Este é o seu único aviso. O comandante Vex agarrou os braços de sua cadeira de comando. Ele não sabia o que fazer. Durante toda a sua vida, ele aprendeu que os fortes tiram dos fracos. Essa foi a ordem natural. Era assim que o universo funcionava. Ele olhou para o enorme navio bloqueando seu caminho. Pensou nos seus próprios navios, nas suas armas, nas suas tripulações. Ele era o comandante de uma frota de ataque. Ele não fugiu da presa. Todos os navios, ordenou ele, com a voz firme apesar do medo em seus corações. Formação de ataque, destrua aquela nave. Os navios invasores posicionaram-se. Suas armas foram ativadas. E naquele momento, o comandante Vex selou seu destino. Quando observou os X-Raiders entrarem em formação de ataque ao redor da enorme nave humana, ela teve vontade de gritar para que parassem, corressem, fizessem qualquer coisa diferente do que estavam fazendo. Mas ela sabia que eles não iriam ouvir. O X só entendia força. Eles nunca encontraram nada mais forte do que eles mesmos. Eles estavam prestes a aprender. O atacante líder disparou primeiro. Um feixe de plasma superaquecido disparou através do espaço em direção ao Prometheus. Era uma arma poderosa, capaz de derreter o casco de qualquer navio da frota. Tinha visto cortar navios mercantes ao meio com um único tiro.
O raio atingiu o Prometeu e não fez nada. A nave humana nem pareceu notar o ataque. Seus escudos absorveram o plasma sem piscar. Na ponte do Prometheus, nenhum único alarme disparou. A tripulação cuidava de seus negócios como se nada tivesse acontecido. O comandante Vex assistiu incrédulo, todas as naves disparando com força total. Os 5 invasores restantes juntaram-se ao ataque. Feixes de plasma, rajadas de mísseis e tiros cinéticos atingiram o Prometheus de todas as direções. O espaço ao redor da nave humana foi preenchido com explosões e descargas de energia. Qualquer nave normal teria sido destruída em segundos. O Prometheus emergiu da barragem sem nenhum arranhão. O capitão ficou na ponte de seu navio e assistiu ao ataque com algo parecido com tristeza. Ele era um homem mais velho, com cabelos grisalhos nas têmporas e rosto marcado por anos de experiência. Ele esperava que os invasores fossem espertos o suficiente para recuar. Ele lhes deu uma chance. Eles escolheram a violência. Bem, ele disse calmamente, suponho que lhes demos o aviso. Seu oficial tático, Tenente Santos, ergueu os olhos do console. Ordens, capitão. Ele considerou a questão. As naves X ainda estavam atirando, ainda jogando tudo que tinham no Prometheus. Foi quase lamentável. Eles não tinham ideia com o que estavam lidando. Desative suas armas e motores, disse ele. Tente não matar ninguém se pudermos evitar. Deixe-os viver para espalhar a palavra. Santos assentiu e começou a digitar comandos. O Prometheus foi projetado há 3 séculos, durante o auge do poder humano na galáxia. Era um navio de guerra de classe construído com especificações que a maioria das espécies nem poderia imaginar. Sua armadura era feita de materiais forjados nos corações das estrelas moribundas. Suas armas foram projetadas para combater ameaças que dariam pesadelos a espécies inferiores. Usá-lo contra invasores X era como usar uma bomba nuclear para matar uma mosca. O Prometeu começou a se mover. Não acelerou como outros navios. Ele avançou, mais rápido do que qualquer coisa daquele tamanho tinha o direito de se mover. Os invasores tentaram se dispersar, mas foram lentos demais. Um feixe de luz concentrada saiu do Prometheus e atingiu o invasor mais próximo. O feixe não destruiu o navio. Foi muito mais preciso do que isso. Ele cortou o casco do invasor exatamente nos pontos certos, rompendo os conduítes de energia e desativando os sistemas de armas. O invasor ficou escuro, vagando indefeso no espaço. Sua tripulação estava viva, mas completamente incapaz de lutar. O segundo invasor tentou correr. O Prometheus lançou um único projétil, uma pequena bala de metal acelerada a uma fração significativa da velocidade da luz. A bala perfurou os motores do Raider e saiu pelo outro lado, deixando um casco perfeitamente circular. Os motores do invasor morreram e a nave começou a girar lentamente no vazio. Raider Vex viu sua frota desmoronar ao seu redor. 3 de seus navios já estavam desativados. O quarto estava tentando desesperadamente levantar seus escudos, mas outro feixe preciso do Prometheus cortou seus conjuntos de armas como se fossem feitos de papel. Retire! Vex gritou. Todos os navios recuam. Mas não havia para onde correr. O Prometheus era mais rápido que eles, mais manobrável que eles e infinitamente mais poderoso que eles. Mais 2 invasores foram desativados em rápida sucessão. Apenas o próprio navio de Vex permaneceu operacional. Ele esperou pelo golpe mortal. Ele esperou que a nave humana o destruísse da mesma forma que destruiu tantos outros. Era o que ele teria feito. Foi o que o X sempre fez. O golpe nunca veio. Em vez disso, o Prometheus simplesmente parou. Ele ficou pendurado no espaço entre a nave de Vex e o comboio desativado, observando e esperando. Chegou uma mensagem no canal de comunicação. Sua frota está desativada. Suas armas estão destruídas. Você não é mais uma ameaça. A voz do capitão humano era calma, quase gentil. Vou deixá-lo ir, comandante. Você e sua tripulação sobrevivente pegarão sua nave e deixarão este setor. Você não vai voltar. Você não buscará vingança.
E você contará a todos que encontrar o que aconteceu aqui hoje. Vex olhou para seu console. Você está me deixando ir. Por quê? Porque matar você não serve para nada. Você está derrotado. Sua tripulação está derrotada. Destruir você agora não protegeria qualquer um. Isso apenas acrescentaria mais morte a um universo que já viu muito disso. O capitão fez uma pausa. Nós, humanos, aprendemos há muito tempo que a verdadeira força não tem a ver com quantos inimigos você pode destruir. É sobre quantos você escolhe não fazer isso. Vex não entendeu. Em toda a sua vida ele nunca encontrou misericórdia. O ex não praticou. Eles não acreditaram nisso. Misericórdia era a fraqueza. A misericórdia matou você. Mas aqui estava ele, cercado pelos destroços de sua frota e os humanos o deixavam ir. A banda de emergência humana está ativa novamente. O capitão continuou. Espalhe a palavra. Qualquer um que atacar navios sob nossa proteção enfrentará o mesmo destino que a sua frota. Qualquer um que orar pelos inocentes responderá a nós. Os humanos retornaram. O oficial de navegação de Vex conseguiu traçar um curso de volta ao espaço X. Os motores foram danificados, mas funcionais o suficiente para fazer a viagem. Vex deu ordem de retirada, ainda sem acreditar que estava vivo. Enquanto seu navio se afastava mancando, ele deu uma última olhada no Prometheus. A enorme embarcação voltou sua atenção para o comboio. Pequenas embarcações eram lançadas dos hangares em direção aos navios mercantes danificados. Vex percebeu que os humanos iriam ajudá-los. Eles haviam destruído uma frota invasora e agora estavam enviando equipes de resgate. Não fazia sentido. O poder existia para ser usado. A vitória existia para ser explorada. Essa foi a ordem natural. A menos que não fosse. A menos que os humanos soubessem de algo que o ex não sabia. O comandante Vex tinha muito em que pensar durante a longa viagem de volta para casa. E ele tinha uma história para contar. Uma história sobre uma frota fantasma que respondeu a pedidos de socorro. Uma história sobre guerreiros que demonstraram misericórdia. Uma história sobre uma espécie que deixou a galáxia há 300 anos e agora retornou. Os humanos estavam de volta. E nada jamais seria o mesmo. Na ponte do Prometheus, o capitão observou o invasor mancar. A tenente Santos se aproximou dele com uma expressão interrogativa no rosto. Senhor, tem certeza de que foi sensato deixá-los ir? Os ex não são conhecidos pela gratidão. Eles podem retornar com uma força maior. Sorriu levemente. É exatamente com isso que estou contando, tenente. Um comandante Raider contando histórias pode ser considerado uma loucura. Mas quando o governo dele investigar, quando enviarem uma frota para nos testar, quando descobrirem que tudo o que ele disse é verdade. Ele se virou para olhar as estrelas. É aí que a mensagem real é enviada. E que mensagem é essa, senhor? Que a faixa de emergência humana esteja aberta novamente. Que estamos assistindo. E quem pensa que pode orar pelos inocentes sem consequências está muito, muito enganado. Os ônibus de resgate chegaram ao comboio. As equipes médicas começaram a tratar os feridos. Os engenheiros começaram a reparar os navios danificados. E pela primeira vez em 300 anos, a galáxia começou a lembrar como era quando a humanidade caminhava entre as estrelas. Os ônibus de resgate do Prometheus trabalharam durante a noite. Equipes médicas humanas percorreram as naves danificadas, tratando os feridos com habilidades e tecnologia que pareciam mágica para os sobreviventes. Os engenheiros consertaram brechas no casco e restauraram os sistemas de suporte à vida. Em poucas horas, os navios que estavam morrendo estavam estáveis novamente. A capitã assistiu a tudo isso de sua cadeira de comando, ainda pressionando uma bandagem no lado ferido. Um médico humano se ofereceu para tratá-la, mas ela recusou. Sua tripulação veio primeiro. Ela esperaria. A médica, uma jovem de olhos gentis e mãos firmes, simplesmente assentiu e passou para o próximo paciente. Ela não discutiu. Ela não insistiu. Ela entendeu.
Foi então que comecei a perceber que as histórias sobre os humanos eram verdadeiras. A galáxia tinha muitas lendas sobre a espécie humana. Alguns disseram que eram monstros, evoluídos em um mundo tão mortal que a sobrevivência exigia que eles se tornassem as coisas mais mortais dele. Eles poderiam correr por horas sem parar. Eles poderiam curar feridas que matariam outras espécies. Eles poderiam sobreviver em temperaturas e atmosferas que eram instantaneamente fatais para a maioria dos seres sencientes. Já outras lendas diziam que eles eram protetores. Que apesar de suas terríveis capacidades físicas, eles escolheram defender em vez de conquistar. Que eles construíram a maior frota da história galáctica e a usaram para manter a paz, em vez de impor a sua vontade. Que não pediram nada em troca, exceto que as espécies que protegiam tratassem umas às outras com a decência básica. Então, há 300 anos, eles partiram. Ninguém sabia exatamente por quê. Alguns disseram que estavam cansados dos intermináveis conflitos entre espécies inferiores. Alguns disseram que foram chamados por algum grande propósito. Alguns disseram que simplesmente desistiram de uma galáxia que se recusava a aprender com os seus erros. Agora eles estavam de volta e os observavam salvar sua tripulação. Um oficial humano se aproximou de sua cadeira. Ele era alto e largo, com pele escura e um sorriso gentil que parecia deslocado em um corpo tão poderoso. Seu uniforme o marcava como comandante, perdendo apenas para o capitão. Capitão, disse ele, a pronúncia do nome dela quase perfeita. Sou o comandante Jackson, oficial executivo do Prometheus. O capitão manda cumprimentos e pergunta se há mais alguma coisa que possamos fazer pelo seu comboio. Tentei ficar de pé, mas estremeci quando a dor percorreu seu lado. O comandante Jackson avançou instantaneamente. Suas mãos gentis enquanto ele a ajudava a permanecer sentada. Por favor, não se esforce. Nossa equipe médica chegará até você em breve. Temos muitos feridos para tratar, mas não deixaremos ninguém para trás. Eu não entendo, disse. Por que você está fazendo isso? Você não nos conhece. Não temos nada para lhe oferecer. Somos apenas comerciantes. Jackson sorriu. É exatamente por isso que estamos fazendo isso. Você pediu ajuda, alguém precisava atender. Mas você foi embora. Há 300 anos, a humanidade recuou para o seu sistema natal. Todos pensaram que você tinha ido embora para sempre. Por que você voltou? O sorriso do comandante desapareceu ligeiramente. Ele olhou para as estrelas pela janela e por um momento viu algo antigo e triste em seus olhos. Na verdade, nunca saímos, ele disse calmamente. Simplesmente deixamos de ser visíveis. Observamos a galáxia das sombras, esperando que as outras espécies aprendessem a se proteger, a proteger umas às outras. Esperávamos que você não precisasse mais de nós. Ele fez uma pausa. Estávamos errados. Pensei em todos os ataques dos Raiders, em todas as guerras, em todo o sofrimento que aconteceu nos 3 séculos desde a humanidade. O X-Dominion tornou-se poderoso naquela época, atacando espécies mais fracas sem medo das consequências. O Conselho Galáctico não fez nada, estando demasiado ocupado com os seus próprios jogos políticos para se preocupar com o sofrimento dos outros. Você estava nos observando falhar, ela disse. Estávamos observando você lutar, corrigiu Jackson gentilmente. E esperávamos que você encontrasse o seu caminho. Mas algumas coisas não podem ser deixadas à espera. Algumas ameaças devem ser respondidas. Quando você transmitiu na banda de emergência humana, você nos lembrou por que nos tornamos protetores em primeiro lugar. Uma equipe médica finalmente chegou. Eles trataram o ferimento com dispositivos que selaram a carne e pararam a dor em segundos. Ela nunca havia experimentado nada parecido. A medicina era boa, mas isso era algo completamente diferente. Esta foi a tecnologia de uma espécie que resolveu problemas que outras espécies nem sequer conseguiam compreender. Nas horas seguintes, aprendi mais sobre os humanos. Ela descobriu que o Prometheus era apenas um navio de uma frota de reserva mantida em segredo durante 3 séculos. Ela aprendeu que as colônias humanas sobreviveram por toda a galáxia, escondidas e protegidas, esperando o dia em que pudessem ser necessárias novamente.
Ela soube que o capitão serviu neste navio por 40 anos. Isso parecia impossível até que ela se lembrou de que os humanos viviam mais tempo do que a maioria das espécies lhes imaginava. Ela aprendeu que a tripulação do Prometheus tinha famílias em estações ocultas, crianças e que nunca haviam conhecido uma galáxia que temesse a humanidade. E ela aprendeu que os humanos estavam com medo. Não do X, nem de qualquer ameaça militar, eles tinham medo de si mesmos. 300 anos atrás, explicou o capitão, quando finalmente pude conhecer com ele na ponte do Prometheus, percebemos que nos tornamos poderosos demais. Todo o conflito terminou da mesma maneira. Alguém ameaçaria a paz, nós interviríamos e eles seriam destruídos. Tornamo-nos a solução para todos os problemas e as espécies deixaram de tentar resolver os problemas sozinhas. Observando lentamente, ela pôde ver como isso aconteceria. Por que alguém enfrentaria a injustiça se os humanos fizessem isso por eles? Por que alguém travaria suas próprias batalhas se uma frota humana aparecesse para lutar por eles? Você estava enfraquecendo a galáxia, ela disse. Estávamos tornando isso dependente, concordou. E esse é um tipo diferente de fraqueza. Decidimos retirar-nos para forçar a galáxia a crescer sem nós. Pensávamos que algumas gerações de luta ensinariam as outras espécies a permanecerem unidas para proteger umas às outras. Não funcionou. Não aconteceu. Olhei para o display do sensor, que mostrava o comboio agora totalmente reparado e pronto para viajar. Mas aprendemos algo observando. Aprendemos que o afastamento total era tão errado quanto o envolvimento total. A galáxia precisa de protetores, mas também precisa aprender a se proteger. Então, o que você fará agora? Sorriu e viu esperança e determinação em sua expressão. Faremos o que deveríamos ter feito desde o início. Protegeremos aqueles que não conseguem se proteger, mas também ensinaremos aqueles que estão dispostos a aprender. Responderemos a todos os pedidos de ajuda, mas também ajudaremos as espécies a construir as suas próprias defesas. Seremos guardiões e não governantes. O comboio partiu algumas horas depois. Seus porões ainda estavam cheios de remédios e alimentos, intocados pelos invasores que tentaram capturá-los. Suas tripulações foram curadas, seus navios foram reparados e seus ânimos foram elevados por algo que nunca esperaram sentir. Esperando. Enquanto o comboio saltava para o hiperespaço, demos uma última olhada no Prometheus. O enorme navio de guerra ficou pendurado no vazio, vigiando-os até o último momento. E ela sabia com absoluta certeza que se precisasse de ajuda novamente, bastaria ligar. A banda de emergência humana estava aberta. E os humanos estavam ouvindo. A notícia se espalhou pela galáxia como fogo na grama seca. Em poucos dias, todas as espécies, todos os governos, todas as organizações criminosas sabiam o que tinha acontecido no espaço neutro. Um navio de guerra humano apareceu do nada, destruiu uma frota ex-classificada sem levar um único golpe e depois deixou os sobreviventes irem. A banda de emergência humana estava ativa novamente. No mundo capital do Conselho Galáctico, foram convocadas sessões de emergência. Representantes de 100 espécies reuniram-se na grande câmara, com as vozes levantadas em confusão e medo. Alguns exigiam respostas, outros exigiam ação. Alguns, principalmente os representantes mais antigos que se lembravam do tempo anterior à retirada humana, simplesmente sentaram-se em silêncio e esperaram. O alto conselheiro, um ser alto e esguio do povo, convocou a Câmara à ordem. Sua espécie foi uma das primeiras a fazer contato com a humanidade nos primeiros dias da civilização galáctica. Ele se lembrou de como eram os humanos. Ele se lembrou porque eles haviam partido. E ele não tinha certeza se deveria ficar aterrorizado ou aliviado por eles terem retornado. Todos nós ouvimos os relatórios, disse ele, sua voz ecoando pela vasta câmara. Uma nave humana, a UNSS Prometheus, respondeu a um pedido de socorro de um comboio. Ele envolveu e desativou 6 ex-invasores em questão de minutos. O capitão humano poupou os invasores sobreviventes e os mandou para casa com uma mensagem. Murmúrios ecoaram entre os representantes reunidos. O ex-delegado, um guerreiro chamado, levantou-se da cadeira. Os humanos atacaram nossas naves sem provocação, gritou ele.
Este é um ato de guerra. O domínio exige justiça. Os conselheiros olharam para o ex-delegado com algo parecido com descrença. Seus navios atacaram um comboio mercante desarmado. Eles transmitiram um SOS. Os humanos responderam. Seus invasores atiraram primeiro no Prometheus. Como exatamente você define provocação? Rosnou, mas não teve resposta. Os FACTS estavam claros. O ex atacou primeiro. Eles foram derrotados. E agora eles queriam que o Conselho condenasse os humanos por defenderem os inocentes. Foi exatamente o tipo de pensamento que afastou os humanos em primeiro lugar. Uma delegada idosa do coletivo levantou a mão. Ela era um dos seres mais velhos da Câmara, com idade suficiente para se lembrar de soldados humanos que mantinham a paz andando pelos corredores deste mesmo edifício. Talvez, ela disse calmamente, devêssemos considerar por que os humanos partiram e por que escolheram retornar agora. A Câmara ficou em silêncio. Essa era a pergunta que ninguém queria fazer porque a resposta era incômoda. Os humanos partiram porque a galáxia se tornou muito dependente deles. Cada conflito, cada crise, cada injustiça foi entregue aos humanos para serem resolvidos. As espécies pararam de se defender. Eles pararam de defender um ao outro. Eles simplesmente esperaram que a frota humana chegasse e consertasse tudo. E os humanos estavam cansados de serem os únicos dispostos a lutar pelo que era certo. 300 anos, continuou o delegado. Durante 300 anos, tivemos que provar que poderíamos governar a nós mesmos, que poderíamos proteger os fracos sem ajuda humana, que poderíamos construir uma galáxia na qual valesse a pena viver. Ela olhou ao redor da Câmara. E o que conseguimos? No ex-ataque impunemente, os piratas controlam setores inteiros. Espécies que não conseguem se defender são atacadas sem piedade. E este conselho não faz nada. Bateu com o punho na mesa. O domínio não responde a este conselho. Somos um poder soberano. E é justamente esse o problema, respondeu. Soberania sem responsabilidade, poder sem consciência. Você ataca e mata porque ninguém o impede. Bem, alguém parou você agora. E você está aqui exigindo justiça por ter sido responsabilizado pela primeira vez em séculos. A Câmara explodiu em barulho. Os representantes gritaram uns com os outros. As acusações voaram, velhas queixas ressurgiram. Foi um caos, o mesmo caos que paralisou este corpo durante gerações. O conselheiro esperou que o barulho diminuísse e depois falou novamente. Recebemos um pedido para convocar o capitão do comboio para prestar depoimento sobre o incidente. Ela estava lá. Ela viu o que aconteceu. Talvez devêssemos ouvir o seu relato antes de decidirmos como responder. A votação foi apertada, mas a moção foi aprovada. O capitão foi convocado para a capital. Ela chegou 3 dias depois, ainda se recuperando dos ferimentos, mas determinada a falar. A Câmara do Conselho estava lotada quando ela entrou. Cada representante queria ouvir em primeira mão como eram os humanos após 3 séculos de silêncio. Contei tudo a eles. Ela descreveu o ataque, o desespero, a transmissão desesperada na banda de emergência humana. Ela descreveu a chegada do Prometeu, a batalha unilateral e a misericórdia demonstrada aos invasores derrotados. Ela descreveu a operação de resgate, os cuidados médicos e os reparos em seus navios. E ela descreveu a conversa que teve com o capitão. Ele disse que eles estavam nos observando, ela disse à Câmara silenciosa. Todo esse tempo, eles estavam nos observando falhar. Eles esperavam que aprendêssemos a nos proteger, a proteger uns aos outros. Eles nos deram 300 anos para provar que não precisávamos mais deles. Ela fez uma pausa olhando para os representantes. Provamos o contrário. A Câmara estava completamente silenciosa, nem tinha nada a dizer. Os humanos não vão voltar para nos conquistar, continuou. Eles não vão voltar para nos governar. Eles estão voltando porque alguém precisa defender os inocentes. E mostramos que não estamos dispostos a fazer isso sozinhos. Ela desceu da plataforma de fala e caminhou em direção à saída. Antes de sair, ela se virou mais uma vez. A banda de emergência humana está ativa novamente.
Qualquer navio em perigo pode pedir ajuda e os humanos responderão. Talvez um dia isso não seja necessário. Talvez um dia possamos responder um ao outro. Mas até esse dia chegar, estou grato por alguém estar disposto a proteger aqueles que não podem proteger-se. Ela saiu da Câmara. Os representantes ficaram muito tempo em silêncio, cada um pensando no que ouvirá. No X-Dominion, os invasores que retornaram trouxeram sua história para casa. O comandante Vec compareceu perante o Conselho de Guerra e descreveu sua derrota humilhante. Ele descreveu o navio impossível, as armas que atravessavam sua frota como se fossem feitas de papel e a misericórdia que poupou sua vida. Alguns membros do Conselho queriam enviar uma frota de guerra para destruir os humanos de uma vez por todas. Outros argumentaram que era exatamente isso que os humanos queriam, que qualquer ataque seria usado para justificar uma intervenção maior. Mas um velho general, um veterano de conflitos anteriores à retirada humana, falou a verdade que ninguém queria ouvir. Não podemos derrotá-los, disse ele simplesmente. Nós nunca poderíamos. Há 300 anos, eles escolheram partir em vez de nos destruir. Eles nos mostraram misericórdia naquela época e nos mostraram misericórdia agora. Se os atacarmos, eles não mostrarão misericórdia pela terceira vez. O Conselho de Guerra debateu durante horas. No final, decidiram esperar, observar, para ver o que os humanos fariam a seguir. Foi a primeira decisão sábia que o X tomou em gerações. Por toda a galáxia, outras espécies reagiram às notícias à sua maneira. Alguns comemoraram agradecidos pelo retorno dos protetores. Alguns tremeram, perguntando-se se seriam os próximos a enfrentar o julgamento humano. E alguns começaram a pensar sobre o que significaria ficar ao lado dos humanos e não abaixo deles. A galáxia estava mudando. E os humanos estavam apenas começando. 3 semanas após o incidente com o comboio, o X-Dominion agiu. Uma frota de batalha de 50 navios de guerra saltou para o setor onde o Prometheus havia sido relatado pela última vez. Eram as melhores naves que o domínio já havia construído, tripuladas pelos guerreiros mais experientes de sua força espacial. Eles esperavam encontrar um navio, um único navio de guerra humano, poderoso, mas sozinho. Eles iriam sobrecarregá-lo com números, destruí-lo e provar à galáxia que os humanos não eram invencíveis. O X restauraria sua reputação e honra. Eles encontraram 12 navios esperando por eles. A frota humana de reserva pairava no vazio como uma parede de aço e fogo. 12 navios de guerra da classe, cada um idêntico ao Prometheus. Seus cascos escuros refletiam a luz de estrelas distantes. Suas armas estavam equipadas e prontas. E no centro da formação, o próprio Prometheus com o capitão em pé na ponte. O comandante da frota X, almirante, olhou para o display do sensor, incrédulo. Seus oficiais de inteligência lhe garantiram que os humanos tinham apenas uma nave que havia sido despertada pelo pedido de socorro. Eles tinham certeza. Eles estavam catastroficamente errados. Almirante, disse seu oficial tático, com a voz trêmula. Estou lendo as assinaturas de energia daquelas naves. Cada um é mais poderoso do que toda a nossa frota combinada. Não disse nada, não havia nada a dizer. Sua frota de 50 navios enfrentou 12 navios de guerra humanos. Em números puros, o X levava vantagem, mas os números não significavam nada contra esse tipo de poder de fogo. Uma solicitação de comunicação foi recebida. O almirante aceitou, sabendo que não tinha outra escolha. O rosto que apareceu na tela era humano. Uma mulher de cabelos grisalhos e olhos penetrantes, vestindo o uniforme de almirante da frota. Atrás dela, ele podia ver a ponte de sua nau capitânia, a UNSS Avalon. Sua tripulação movia-se com eficiência silenciosa, preparando-se para a batalha, mas sem demonstrar medo. Sou a almirante Sarah, da frota de reserva humana, disse ela. Você entrou em um setor protegido com força militar. Declare suas intenções. Tentou encontrar sua coragem. O X-Dominion não responde à humanidade. Você atacou nossos navios. Você humilhou nossos guerreiros. Estamos aqui para acertar as contas. O almirante assentiu lentamente.
Eu entendo. Seus navios atacaram um comboio desarmado. Nosso navio interveio. Seus invasores foram derrotados e libertados com um aviso. E agora você trouxe uma frota de batalha em busca de vingança por ter sido impedido de cometer um crime. O jeito que ela disse fazia parecer pequeno. Era verdade, despojada de toda justificação e honra. Os X estavam aqui porque foram pegos fazendo algo errado e estavam irritados com as consequências. Não queremos guerra com o domínio, continuou. Nós nunca fizemos isso. Há 300 anos, abandonamos a galáxia em vez de travarmos guerras intermináveis contra espécies que se recusam a aprender com os seus erros. Esperávamos que você crescesse em nossa ausência. Esperávamos que você se tornasse melhor. Ela se inclinou para a frente e viu algo em seus olhos que fez seu sangue gelar. Não foi raiva. Não foi ódio. Foi uma decepção. Mas você não se tornou melhor. Você ficou pior. O X ataca e mata porque ninguém o impede. Você escraviza os fracos porque pode. Você construiu toda a sua civilização sobre o sofrimento dos outros. Ela fez uma pausa. Isso termina hoje. Você não pode ditar termos ao domínio, gritou. Somos um poder soberano. Sim, você é. E você pode escolher seu próprio caminho. É por isso que estou lhe oferecendo uma escolha, recostado em sua cadeira de comando. Você pode virar sua frota e ir para casa. Você pode dizer ao seu conselho de guerra que os humanos não são seus inimigos, mas eles não tolerarão mais ataques a inocentes. Você pode mudar de almirante. Você pode se tornar algo melhor do que você é. E se recusarmos, a expressão não mudou. Então faremos o que deveríamos ter feito há 3 séculos. Acabaremos com a ameaça que o X representava para a galáxia, não porque queremos, mas porque você não nos deixa escolha. Olhou para o display do sensor novamente, 12 naves humanas, 50 naves de guerra décima. Deveria ter sido uma vitória fácil, mas ele tinha visto os relatórios do comandante Vex. Ele sabia o que aqueles navios poderiam fazer. Sua frota seria destruída em minutos. Cada guerreiro sob seu comando morreria e isso não resultaria em nada. Os humanos ainda estariam aqui. O domínio ficaria enfraquecido. Outras espécies viriam à derrota do X e sentiriam um cheiro de sangue na água. Não se tratava mais de honra. Era uma questão de sobrevivência. Se nos retirarmos, dito lentamente, que garantias temos de que você não atacará o domínio? A mesma garantia que demos há 300 anos. Não buscamos a conquista. Não buscamos vingança. Queremos apenas proteger aqueles que não conseguem se proteger. Fique em seu próprio espaço, pare de atacar navios inocentes e nunca mais nos verá. Foi mais do que o X merecia. Sabia disso. Cada membro de sua tripulação sabia disso. Os humanos poderiam destruí-los aqui e agora, e ninguém na galáxia os culparia. Mas eles estavam oferecendo paz em vez disso. Pensou em sua família em casa. Ele pensou no futuro de seu povo. Ele pensou no que significaria admitir a derrota sem lutar, recuar diante de um inimigo que eles tinham vindo destruir. E então ele pensou no que significaria morrer aqui, sem realizar nada, deixando seu povo sem liderança e sem esperança. Todos os navios, disse ele finalmente, com a voz carregada de um peso que nunca sentirá antes. Afaste-se e siga o rumo para casa. A frota X deu meia volta e saltou para o hiperespaço. Eles não dispararam um único tiro. Eles não fizeram nenhuma ameaça. Eles simplesmente foram embora. O almirante observou-os partir. Nas pontes dos 12 navios humanos, as tripulações que se preparavam para a batalha desciam lentamente. As armas foram desligadas, os escudos relaxaram e por um longo momento houve apenas silêncio. Senhora, disse o capitão no canal da frota, você acha que eles manterão a palavra? Não, respondeu honestamente. A princípio não, eles vão nos testar. Eles vão ultrapassar limites. Eles tentarão encontrar maneiras de contornar nossas proteções, mas eventualmente aprenderão. Eles terão que fazer isso. E se não o fizerem, sorriu severamente, estaremos aqui quantas vezes forem necessárias. A frota se dispersou,
retornando às suas rotas de patrulha e aos seus postos escondidos. Mas antes de partirem, o almirante transmitiu uma mensagem final em todas as frequências. Foi ouvido pelo X, pelo Conselho Galáctico, por todas as espécies com acesso à tecnologia de comunicação. Este é o almirante da frota de reserva humana. A banda de emergência humana agora está ativa por toda a galáxia. Qualquer navio, qualquer estação, qualquer colônia em perigo pode transmitir nesta frequência e receber assistência. Não pedimos pagamento. Não pedimos lealdade. Pedimos apenas que vocês tratem uns aos outros com a decência que todos os seres sencientes merecem. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Saímos da galáxia uma vez porque acreditávamos que vocês poderiam se proteger. Estávamos errados, mas não voltamos para governá-los. Voltamos para ficar ao seu lado, para ensinar aqueles que desejam aprender, para proteger aqueles que não conseguem se proteger e para dar à galáxia mais uma chance de se tornar algo digno das estrelas. A mensagem terminou. Por toda a galáxia, seres de todas as espécies ouviram. Alguns comemoraram. Alguns tremeram. Alguns começaram a pensar sobre o que significaria estar ao lado da humanidade e não abaixo dela. Numa pequena colônia, a capitã reuniu seus filhos em torno do display de comunicação. Ela transmitiu a mensagem para eles, traduzindo as partes que eles não entendiam. Quem são os humanos? Seu filho mais novo perguntou. Sorriram, são protetores, são professores e são amigos. Eles nos protegerão? Sim, disse, mas o mais importante é que eles nos ajudarão a aprender a proteger a nós mesmos e uns aos outros. Ela olhou pela janela para as estrelas. Em algum lugar lá fora, naves humanas patrulhavam, vigiavam, esperavam, prontas para responder a qualquer pedido de ajuda. A galáxia recebeu uma segunda chance. O que fez com essa chance ainda seria visto. Mas, pela primeira vez em 300 anos, havia esperança.